Pessoal, como é que vocês estão? Esse é o canal Demitindo Meu Chefe. Aqui a nossa missão é agregar na sua vida para que você possa ser 1% melhor cada dia e você possa abrir negócio, gerar renda e quem sabe conseguir atingir o nosso objetivo, que é que você demita aquele chefe chato, aquele chefe que você não gosta, trabalho que você não gosta para viver dos seus negócios. Se você não me conhece, meu nome é Carlos Henrique e vamos para mais um episódio do nosso podcast. Ao meu lado aqui, o meu sócio, Rafael querido, dê um oi pro pessoal. Fala pessoal, um bom dia aí pra vocês, boa tarde, boa noite, não sei a hora que vocês estão assistindo esse podcast. Hoje nosso convidado mais do que especial, mais do que um convidado, um amigo, e tem muito agregado e conhecimentos aí pra nós no dia de hoje. Pode apresentar o cara presente. Então, está conosco aí o Williams Feitosa, né, empresário, empreendedor, cara, maior empresa de locadoras aí do Agreste, ele já é disparado, e um cara que tem muito agregado e conhecimento aí pra nós. Dá um oi pro pessoal, William. Bom dia a todos aí, é uma honra. Bom dia, boa tarde, né? Como tu fala, não sei que hora tu vai escutar, mas é uma honra estar aqui com vocês, compartilhando conhecimento, ideias, sonhos, e é isso aí, vamos embora. Galera, todos os dias está saindo algum conteúdo aqui no canal e podcast sai um por semana. Então sai aqui no YouTube, se você está vendo pelo YouTube, sai cortes em todas as plataformas digitais e no Spotify sai apenas o áudio, para você que quer escutar ali, fazendo o exercício, dirigindo e etc. Beleza? Tá lá no Spotify. Então já se inscreve no canal aí. O canal que você estiver assistindo, Spotify, YouTube, já se inscreve, ativa o sininho de notificações para poder não perder nenhum episódio. Meu irmão, a pergunta que a gente sempre faz aqui no podcast: quem é o Williams por Williams? O William por William, ele é um sonhador. Acho que mais isso. Ele é um cara que sonha e busca ter a realização, né? Então ele vai fazer de tudo para conseguir realizar o sonho. Ele é chefe, mas ele é um chefe que escuta, né? Tem aí demitindo seu chefe, que é o... mas que gosta muito da equipe, que valoriza muito a equipe, que não toma decisão da cabeça, mas sim ouvindo. Muitas vezes contra a decisão, mas consegue entender que a equipe ela é fundamental para qualquer negócio, para você chegar em qualquer lugar. Show. Surreal. Só pela apresentação do cara já dá pra saber qual é o nível. E assim, como a gente fala aqui, demitindo meu chefe, a gente tá falando ali do cara que tá insatisfeito mesmo. Agora, quando a gente tem um trabalho numa empresa que realmente lhe dá voz, que lhe dá espaço, eu digo sempre que você pode empreender no CNPJ de uma outra pessoa. Tenho certeza que tem pessoas hoje que são ligadas a você que são empreendedores. Eu acredito, sim, lá na nossa empresa tem vários tipos de função. Eu sempre digo, ó, por exemplo, uma pessoa que lava carro, lavador de carro. Se ele passar um ano lavando o carro e não evoluir, tem algum problema. Porque a gente tem um trabalho de evolução todo dia. Então, através de um curso, de um treinamento, de um incentivo, né, para você crescer, né? Então, se você ficar estagnado, como você acabou de falar, não é necessário exclusivamente você abrir um CNPJ para empreender, mas você pode empreender na sua vida. É esse teu raciocínio. Exato. E esse é o meu. Exato. Então, eu tenho um cara lá que trabalha conosco, que ele era lavador de carro e ele é supervisor em menos de 1 ano e meio. Por quê? Porque foi em busca, se dedicou, e isso que é massa, e além. Então vamos falar agora um pouco sobre a tua vida, para depois chegar nos teus negócios. Queria que tu contasse um pouquinho aí da tua trajetória, de onde tu nasceu, como é que foi a tua época escolar, se tua família é de poder aquisitivo alto ou baixo, estudou de escola pública, enfim. Conta a tua trajetória aí de infância e adolescência. Massa. Eu sou de Santa Cruz do Capibaribe, que as pessoas conhecem como aqui o Polo de Confecções, tal. Minha mãe foi uma das que começou ali o Polo de Confecções. E aí eu vivi muito dentro do empreendedorismo empírico, né? Da forma como se fazia. Se você for ver, o Polo de Confecções começou com um grupo de pessoas que comprava um pedaço de tecido, juntava e fazia uma calça, fazia um lençol, né? Ainda tem gente que vende lá as colchas de retalho, era de pedaços de tecido que trazia do sul e emendava, né? Juntava e fazia roupa, e o Polo de Confecções surgiu assim, e minha mãe foi uma das que começou isso lá, né, entre 60 e 70. E aí
eu era muito acostumado a ver o empreendedorismo na minha família, mas muito desorganizado. Então tinha época que minha mãe, ela estava bem financeiramente, minha família estava bem, havia um novo plano econômico, a cidade inteira quebrava, né? Como isso, quem conhece a história da cidade sabe disso. Foi bem comum, né? Então não era só Santa Cruz, mas outras cidades. E assim, ficava rico, ficava pobre, ficava rico, ficava pobre, e aí ia surfando, né, nessa ideia. E aí eu sempre fui um cara que gostei de discussões políticas e tal, enveredei pela área pública, e aí eu fiz economia. Fiz ciências econômicas lá em Caruaru, na universidade, e depois eu fui trabalhar no setor público, né? Eu fui ser estagiário já numa prefeitura. Então eu cheguei a ser diretor, secretário, não só lá no Polo de Confecções, né? Na minha cidade eu fui diretor, mas aí eu fui ser secretário fora. Então eu trabalhei em São José da Coroa Grande, Rio Formoso, toda a questão ali, Siriaém, ali na Mata Sul. E aí eu comecei a prestar serviço, consultoria na área pública. E aí, Serra Talhada, por aí foi. Até que um dia eu cheguei a um momento e disse, eu vou abrir um negócio para mim. E aí, todo mundo me chamando de doido. Ah, mas tem estabilidade. Ah, tu tem o teu salário bom. Ah, tu ganha bem. Né? Quantos anos tu tinha nessa época? Foi em 2018. 2018. Depois de tipo 10 anos de carreira pública? Na vida inteira, eu tenho 37 anos, então foi logo ali, né? Então em 2018 eu coloquei na cabeça eu quero abrir um negócio. Em 2019 eu abri o CNPJ. E aí eu morava em São José da Coroa Grande, que eu era secretário lá do município, e aí eu queria voltar para minha cidade, para Santa Cruz. São 3 horas de viagem. Então o que acontecia? Eu esticava, né? Ia para São José, na segunda, quando era na quinta-feira, eu voltava para Santa Cruz, e aí a gente abriu o nosso negócio, que foi a DG Automotiva, que tinha a ideia de ser locadora, que aí eu vou contar a viagem, né? A loucura de abrir uma locadora numa cidade que não tinha, já tinha tido locadora, mas não tinha tido sucesso. Então a gente abriu a locadora e alguns serviços automotivos, e um lava-jato também. Então, eu disse, de alguma maneira a gente vai conseguir pagar o aluguel. Eu continuava recebendo o meu salário e continuava... Nessa fase, tu era o quê lá em São José da Coroa Grande? Qual era o teu cargo? Nessa época, eu era o tesoureiro da prefeitura. Tesoureiro da prefeitura. Então, eu prefeitura. era diretor financeiro do município. Estabilidade, a vida tranquila. Tava bem. Sabia que o prefeito ia ser reeleito, e aí eu poderia continuar, né? Lá em São José da Coroa Grande, interessante que eu pedi demissão. Né? E todo mundo chamando de maluco, né? E aí, sim, em 2019, a gente abriu, eu junto com o Lucas, que é meu companheiro, e aí a gente abriu a DG. Então, de segunda a sexta, eu estava na prefeitura, e no final de semana a gente ia lavar carro, trocar óleo e colocar locadora. Interessante que quem sabe da nossa história, eu sabia que a gente fez um estudo de negócio, fez um planejamento e sabia que cabia em Santa Cruz uma locadora. Porque se você pegar a quantidade de placas per capita a quantidade de emplacamento de veículos num ano ou por mês e dividir pelo número de habitantes e fazer um comparativo, por exemplo, de Recife e Santa Cruz, você vai descobrir que per capita Santa Cruz emplaca muito mais carro 0 km do que Recife. Sério? Sério, do que São Paulo. Caramba, então, assim, Paulo, lá em Santa Cruz, assim, não tem como funcionar ainda hoje uma empresa de ônibus coletivo, por exemplo, urbano. Porque a maioria das pessoas tem carro em casa ou moto. Então, todo mundo tem uma moto, todo mundo tem uma... Por mais difícil chegar numa comunidade carente, tal, você vai ver que aquela família tem uma moto. Só pra galera entender, William, Santa Cruz é uma cidade que fica no agreste de Pernambuco, aqui no Nordeste. Tem muita gente de fora que assiste. Pode continuar. E aí, o que é interessante? Mas todo mundo tem carro e moto porque abriu uma locadora, né? Porque os carros quebram, as pessoas precisam de carro, as pessoas têm a cultura do carro.
E aí sim, numa necessidade de acontecer, e como há muita gente de fora, ó, Santa Cruz é uma cidade que tem muita gente da Paraíba, de Alagoas, daqui da região metropolitana, que abandonou a vida e foi para lá costurar, a gente chama fabricar, trabalhar numa fábrica de costura, e aí tem a moto, mas não tem carro, e às vezes quer vir no Réveillon, quer passear, quer no aniversário da mãe, quer visitar o pai, e não tem carro, porque o que tem é uma moto. Então, e tem a família para ir. Então a gente viu essa ideia, uma oportunidade de abrirmos lá a locadora. Só que eu não tinha dinheiro suficiente para abrir a locadora naquele momento. E eu tinha medo. E aí eu digo que essa dica que eu vou dar para quem empreende, eu acho que é a dica de que você tem que... É uma dica que pode ser usada em qualquer tipo de negócio. Então nós colocamos o galpão, colocamos lá os equipamentos de troca de óleo, eu abri um alinhamento, e aí eu coloquei lá a faixa, fiz a inauguração, pintamos lá a fachada, colocamos os serviços e colocamos lá, locadora de veículo. E aí eu não tinha nenhum veículo. No primeiro mês eu não tinha, não. Locadora de veículos sem veículos. Mas por quê? Eu chamei os meninos e disse, olha, isso aí em primeira mão, tá? Contando a vocês, olha só. Se vier 10 pessoas em um dia aqui, alugar um carro, eu compro o primeiro carro. Mas aí eu nem acreditava. Eu acreditava não acreditando. E aí aparecia uma pessoa lá e dizia, eu quero alugar um carro. E aí, quando chegava, quero alugar um carro. Qual é o carro que tem? Ó, todos os nossos carros estão locados. Agora, isso sem divulgação nenhuma. Tu não colocou em rádio, nada. Divulgava no Instagram que tinha locadora. Porque eu precisava saber se realmente aquela demanda não era, se era só teoria, se realmente ela existia. E aí as pessoas começaram a ir lá. Tem carro, todos os nossos carros estão locados. E aí se perguntava, qual carro vocês têm? Ó, a gente tem. E aí dizia os carros lá, que dizia lá os carros. E aí com 40 dias depois, teve um Messinho, que é um amigo meu, ele passou o dia lá e ele viu o movimento das pessoas procurando por carro. E aí ele disse, cabra safado, tu tem que ter um carro. Eu digo, E aí chegou a moça e disse, ó, realmente hoje 10 pessoas procuraram, chegou o momento de comprar o carro. Eu comprei o primeiro carro, é um Siena verde, né? Não posso dizer a placa, né? Deixou ele de recordação lá até hoje? Não, eu tive que vender, né? Porque teve que expandir. Era 49, se não me engano, 55 a placa desse carro. E aí a gente colocou esse carro, comprei esse carro para pagar por semana e colocamos o primeiro carro. E esse carro não parou. E aí, como eu vinha para Santa Cruz na quinta e voltava na segunda, eu comecei a colocar o meu carro, que era um Onix preto. E aí, pra alugar. Então eu ficava o final de semana a pé. E todo mundo me chamando de louco. Não, esse cara é um louco, porque ele fica a pé, ele tem a estabilidade, ele tem o salário dele. O que muitas vezes eu gastava de combustível de São José da Coroa Grande para Santa Cruz, eu não conseguia ganhar, muitas vezes até repor nas locações, mas eu tava lá, eu tava tentando. Tu morava em São José ainda? Morava em São José. Não tinha ainda pedido de demissão, não? Não tinha pedido de demissão ainda. Eu não tinha pedido de demissão do meu chefe ainda. E isso era já 2019, e aí vamos embora, trabalhar. E aí, aos poucos, eu comecei a acreditar no negócio, e aí eu comprei mais Siena, já foi mais Sienas mais velhos. E aí aquele sofrimento, né? Carro usado, manutenção. E aí eu fui numa concessionária Hyundai fazer um orçamento. E aí eu fiz um orçamento, a mulher me deu atenção, fui para casa. E aí chegou aqui a pandemia, né? Fecha tudo. Eu digo, pronto. Agora eu não pago mais aluguel. Consegui segurar minha equipe, pagar eles em casa da minha reserva financeira. Tu aí já tinha, quando chegou a pandemia, tipo, em um ano mais ou menos de negócio tu tinha. Tu já tinha montado um time, já tava com quantos carros? Eu já tava com 4 carros. E já tava com equipe de quantos funcionários nessa época? Eu já tava com... Eu tinha 3 colaboradores comigo e Lucas 5. 5 pessoas. 5 pessoas envolvidas no negócio, 4 carros. 4 carros. E fazendo orçamento para comprar mais. Sonhando. Porque os sonhos são a semente da realidade, né? Então a gente tem que sonhar.
Não Tu pode. abriu uma locadora de carro sem carro. Ah, já tava com 4 carros. Agora carro. Eu lembro que uma colega minha alugou um carro e o carro bateu o motor lá na Paraíba e meu Deus, e agora? Mas aí tinha outro mais velhinho ainda. E assim, era sofrido. E aí veio a pandemia e aí chegou o momento de fechar as portas, né? Eu lembro que eu trabalhava na prefeitura e a gente sabia que ia vir um coronavírus. E aí isso já era carnaval, a gente vendeu um carro, pegou uma grana. Se esse coronavírus vir, a gente pelo menos tem de sobreviver. E aí eu fiz mais uma loucura. Peguei o dinheiro que eu tinha de um carro, na época era 25 mil reais, eu não lembro bem ao certo. E aí a gente comprou pano. Olha, voltando para as raízes, lá voltando para a raiz da minha mãe. Né? A minha mãe lá do Polo de Confessões comprou um pano. E aí comecei a fazer máscara. Antes do 23 de março, que fechou tudo, né? Que foi o dia do lockdown. Aí eu fiz as máscaras. E o movimento também já começou a cair. Antes da pandemia, o movimento já começou a cair em tudo. Antes do dia 23 de março, todo mundo já estava reclamando que estava muito ruim o movimento no país inteiro. O pessoal tava com medo, né? Assustado. Não sabia o que vinha Não pela sabia, frente. mas assim, tava com medo, tava tudo parado. E eu, meu Deus do céu. Então peguei a grana, comprei tecido elástico e mandei fazer as máscaras. Tem uma senhora, amiga minha lá em Santa Cruz, chamada Marluce. Ela é uma senhorinha, tem 70 anos. Ela chegou e disse: vai-te embora com essas tuas doidices pra lá, tu tá ficando doida. Ninguém vai morrer não, tu quer matar o povo? Eu digo, investe dinheiro. E aí, investimos o dinheiro. Colocasse 20 mil Coloquei, máscara. eu não lembro se foi 20 ou foi 25 mil reais, mas a gente comprou tecido, costureira e Dona Marluce fez lá as máscaras. E aí eu tinha estoque de máscara. Agora isso, tu pensa que era essas máscaras bonitinhas que a gente vê, padronizadas? Tu tem foto das máscaras pra produção botar aí pra galera ver? Rapaz, eu hoje não tenho não, mas depois eu posso até procurar, acho que encontrar, tem. Não achei assim, eu sei que era de todo tipo de tecido que tinha lá. Dobrava, né? Para fazer 3, tinha que ter 3 camadas. Então o tecido fazia 3 camadas, fazia. Cara. E aí eu saí vendendo em porta de hospital, isso antes do dia 23 de março. Mas em consequência disso, as máscaras no país inteiro começaram a pipocar de preço, mas eu tinha. E aí eu fiz um bom dinheiro com essas máscaras. E fui o primeiro paciente de Covid da minha cidade, porque eu me expus, né? Eu fui para a porta de hospital grande, oferecer. Tu mesmo ia pessoalmente? Foi. Para feira, para a porta de prefeitura. E aí eu comecei a vender. E aí, quando foi no dia 24 de março, se eu não me engano, eu sei que foi de março, aí veio o lockdown, eu já tinha vendido praticamente tudo antecipado. E aí eu vendi de todo o preço, né? Porque eu precisava também. O meu medo, eu tenho que repor meus 25 mil reais. Eu tenho que repor meus 25 mil reais. Eu queria repor. Então eu repus e aí fomos embora. E eu peguei o que eu tinha e uma parte eu guardei e uma parte eu investi nas linhas aéreas que tava com as ações lá embaixo e o mundo ia se acabar, né? E aí quando foi logo em julho, eu retornei o meu dinheiro e aí eu fui lá na Hyundai e comprei meus 2 primeiros carros. 0 quilômetro. E aí eu já disse, bora vender essas gotas que não presta. Os velhos, vamos vender. Mesmo que a gente fique só com 2, a gente vai ficar com 2. Conseguisse fazer um dinheiro das máscaras e na questão lá da Azul. Foi. Da Azul já retornou pra tu também, né? Tudo. Não, eu retornei o meu dinheiro e aí eu disse, e agora? E aquela sensação de você comprar 2 carros 0 quilômetro, né? Pra colocar, pra mim aquilo ali era tipo troféu, era um carro 0, cheirinho, cheiro de novo. Quando eu aluguei, eu fiquei com medo. Quem foi esse cara que alugou, né? Porque lá a gente tem um modelo de negócio diferente. Por exemplo, hoje você vai alugar um carro numa grande e aí você vai precisar de cartão de crédito, você vai precisar fazer calção, né? Deixar lá um dinheiro bloqueado de cartão de crédito. Eu não trabalho dessa maneira, não. Lá a gente tem um sistema próprio que ele faz a análise de crédito do cliente e eu não peço calção. Então, assim, eu posso até ser um pouco mais criterioso, mas de toda forma eu não peço calção. Então, a possibilidade de a pessoa alugar um carro é muito mais fácil, porque nem todo mundo tem um limite de cartão de crédito de 2 mil reais,
né? E quem tem um limite de cartão de R$ 2.000 e alugar um carro, ela também, se deixar tudo lá bloqueado, ela não vai conseguir passear, porque aí não vai conseguir nem pagar o hotel. Não vai conseguir comprar um hotel, porque o dinheiro tá bloqueado. Então a gente, voltando, colocamos esses 2 carros, e aí eu disse à menina, né? A gente fez um encontro ano passado, um congresso da empresa, e aí eu disse à menina lá, a Nayali, lá de Caruaru, lá da Irmandade, eu disse, ó, quantos carros vem numa carreta? Aí ela, 11. Eu digo, se prepare, que eu vou vir comprar aqui uma carreta de carro. Em breve. Aí ela, tá certo. Tipo... Não botou fé. Não, ela nem botou, nem não botou. Mas ela tá certo. E eu olhei assim para aquela loja e digo, eu vou ser o maior cliente dessa loja. Eu vou vir comprar 11 carros. E aí o meu negócio começou a rodar, e aí a gente continuou, já era 2020. Né? Já era o segundo semestre de 2020 e continuando lavando o carro e já não tinha mais o alinhamento, já estava se distanciando de troca de óleo, e aí a gente estava só trabalhando a locadora. Agora isso tudo, a pandemia estava ainda rodando. No segundo semestre de 2020 a pandemia deu uma esfriada. Deu uma esfriada. Acabou o lockdown ali, né? Ela deu uma esfriada, né? Em 2020 então a gente já estava conseguir segurar, há muito no interior, que a gente chama de associação veicular. Que são como se fossem umas seguradoras popular, né? Popular. Que muitas vezes até melhor trabalhar com elas do que as grandes. Eu digo isso porque eu trabalho tanto com seguradora grande quanto com a associação, né? E aí eu já estava alugando para elas esses carros, eu já estava com cliente de final de semana. Já tinha comprado mais carro, e aí eu já fiquei corajoso de pegar um talão de cheque e comprar carro seminovo também, carrinho melhor, né? E chegou a eleição, aí eu aluguei carro para alguns candidatos, eu era doido, né? Fazer um negócio desse, mas eu fiz. E aí a gente continuou no mercado, e eu com a expertise de prefeitura, né? A vida inteira trabalhando em prefeitura. E aí a gente começou a entrar no mercado. Foi quando eu conheci o Rafael, em 2020. A gente trabalhando, trocando ideias sobre licitações. E aí eu comecei a ir para o ramo de governamental, não mais como funcionário. Eu fui licitar. Fui pro meio do mundo, ser fornecedor. E aí a gente começou a participar de licitações de vários lugares. E hoje a gente já está em 9 cidades em Pernambuco. Hoje a gente está em Minas Gerais, com cidade de Minas Gerais. E hoje a gente está com cidade na Bahia. Então a gente está aí com 11 cidades, prestando serviço aos governos e também ao cliente final. Chega lá na locadora da gente, vai ter o Rent-A-Car lá, o CPF, você vai e aluga carro. Quantas tu tem pelo Brasil hoje? Olha, pontos, a gente só tem o nosso. Mas hoje, por exemplo, uma empresa tem empresas que vão se instalar, vão empreiteiras, e aí no contato que a gente tem, hoje elas ligam pra gente só, eu estou precisando de 10 carros, manda pra cá. Só para voltar, chegou um dia, fiz o meu projeto, fui para todos os bancos eu pedi empréstimo, negava. Porque o CNPJ é novo, né? Quem tá empreendendo sabe que do primeiro ano, segundo ano é muito ruim. Não posso. E aí eu comprava no meu CPF, quase perdi minha habilitação, porque alugava, o cara levava uma multa, né? E aí vinha para minha CNH. Mas aí, até que um dia, um banco público resolveu me atender. Eu fiz um projeto bem direitinho, junto com a equipe do banco. E aí eu tirei a minha primeira carreta e foi a primeira vez que aquela menina vendeu uma carreta de carro. Caramba. Né? E ela assim, foi para ali, foi um sonho para mim. E foi quando eu tive que vender o 4955, o Siena, porque eu tinha que dar 10% de entrada, né? Então o banco financiava 90% e eu tinha que dar 10%, e aí eu tive que me desfazer desse carro e mais algum outro carro, e aí a gente comprou a primeira carreta e aí começou a rodar, e aí hoje a gente tem vários tipos de serviços voltados à locação, tanto a locação do carro pequeno, né, que é eu chamo de carro pequeno, mas é o utilitário, o carro de passeio, utilitário,
a gente trabalha com caminhonete, e aí a gente também trabalha com a linha escolar, hoje a gente trabalha Sabe com... quantos carros tu tem ao todo hoje? Hoje a gente tem 132 carros. Então, assim... Já comprou algumas carretas, né? Agora. Já compramos. E aí a gente tem... O que é interessante dessa história toda é que antes os bancos não acreditavam na gente. Depois que eu não sei nem se eu posso dizer, né? Tipo, o BNB foi o banco o Banco Nordeste foi o primeiro banco a investir na gente. No dia que o Banco Nordeste investiu na gente, uma semana depois os outros bancos começaram a ligar. Eu acho que eles devem ter alguma forma integrada de informação. E aí, como estava dando certo, e dá certo, tá dando certo para mim, eu não tive medo também de ficar parado. Então eu fui em busca, né? E isso tem sido muito massa, né? Hoje a gente conseguiu agora mais uma prefeitura com transporte escolar. E aí a gente chegou aos 150 colaboradores e terceirizados também, que a gente tem muito terceirizado. Estouramos o Simples Nacional, que tem muita gente que tem medo de estourar o Simples. Não, porque agora você vai para um lucro real, vai ficar mais caro, não sei o quê. Aí você se engana, porque o Simples ele é de várias faixas. E aí, enquanto você está naquela faixa pequena, tá bom demais. O café com leite tá fazendo a sua subsistência. Mas quando você começa a mudar de faixa, mano, você descobre que o Simples Nacional é terrível e você começa a viver só para o governo. Eu fiz uma conta em 2021, se eu tivesse saído do Simples em 2021 e já tivesse ido para o lucro real, eu tinha pago em menos de impostos 250 mil reais. Então o Simples Nacional, ele é bom para quem está no primeiro ano. Se você está vendo que vai crescer, se a sua startup ela está começando a crescer, mano, corra do Simples, procure um contador de verdade. Eu digo contador de verdade, o contador que consiga entender o que é o lucro real. E aí, o que é que eu fiz? O ano de 2021... Não, desculpa, a gente está em 2023, né? Isso. O ano de 2022, eu me cerquei da melhor equipe. O meu contador foi ganhar 3 vezes mais, mas em compensação eu fui estruturar. Hoje eu não compro um chiclete se não tiver nota. Eu prefiro muitas vezes comprar uma peça de reposição de carro num lugar mais caro, mas que tenha nota, do que não tem, porque aí agora eu tô todo registradozinho, tudo organizado. Organizar não significa que você vai pagar mais, ao contrário. Se você faz a coisa certa, você vai descobrir que tudo organizadinho você vai pagar menos, com certeza. Deixa eu te fazer uma pergunta. O pessoal fala muito que, já ouvi muito, no Brasil não tem como você crescer se você não sonegar. E tu tá falando de uma maneira bem massa de organizar e fazer tudo certinho. Isso é um grande mito, velho? Olha, é difícil você viver no país como o Brasil. A gente até tava brincando da frase que virou, né? Quem não tem as manhas, não entra sem a instrução de um profissional. Existe a manha e existe a instrução do profissional. São duas coisas diferentes, tá? E essa frase é muito verdadeira. Se você hoje se sua empresa hoje você quer ir longe, você tem que ter um negócio chamado planejamento tributário. Planejamento tributário. Por exemplo, o Simples, o modelo do Simples, ele faz a apuração do imposto em cima de tudo que você fatura. Então, quanto mais você fatura, mais você paga e vai mudando de faixa. E aí você vai saindo... Eu não lembro quais são as faixas, mas daqui a pouco você está pagando... Tudo que você vender, 20% você está pagando de impostos. O modelo do lucro real, por exemplo, ele vai levar em consideração a saída e a entrada. E aí ele vai levar em consideração, por exemplo, se nesse semestre você teve prejuízo, se esse semestre você teve lucro. E o seu imposto vai variar baseado na entrada e na saída. Então, assim, se você se organizar, não fazendo desmantelo, né? Não for um cara desmantelado, se for um cara organizado, é muito melhor estar assim. Até porque eu tenho outros sonhos. Pode ser que esse vídeo, daqui a 10 anos, a gente esteja vendo e eu esteja dizendo, olha, sonhando, né? Meu sonho é um dia abrir o capital da empresa.
Fazer o IPO. Por que não? Caramba, e ele falou aqui. Aqui no meu chat. Pode ser que um dia... Mas é sonho, né? Eu tinha uma empresa em 2019 que não tinha nenhum carro para alugar, né? Só tinha o meu e o que eu comprei a Messinho, fiado no cheque, E só pré-datado 3 anos, né? Pô, a gente tá gravando aqui em 2023. Não sei quando é que o cara a tá gente já assistindo, né? tá... Então, isso foi início de 2019, né? Então, assim, sonegar no país é uma coisa. Fazer um planejamento tributário é outra coisa totalmente diferente, organizado, tá entendendo? Um abraço aqui para minha contadora Tereza, que às vezes eu digo, e agora? Mas a gente, por exemplo, eu que milito no setor público em busca de cliente de governamental, eu tenho que estar todo correto. Eu tenho que estar com todas as minhas certidões corretas. O meu balanço patrimonial ele tem que bater. Se meus índices de liquidez der ruim, eu não vou conseguir participar da licitação. Então tem todo um regramento que o meu tipo de negócio ele exige. Então trabalhar correto é bom. Outra coisa, apesar de eu ter o cliente público e ter o privado, eu tô, por exemplo, sei lá, presto serviço de escolar ou presto serviço eu tenho aqueles caminhão Sky que eles trocam lâmpada e corta a árvore, né? Que não é o MUC, ele sobe, né, com a plataforma e faz a manutenção. Eu não posso simplesmente porque o negócio é meu, eu gastar o dinheiro do jeito que eu bem entender. Por quê? Porque primeiro a empresa ela tem uma vida própria. Ela tem um CNPJ. Daqui a pouco essa empresa ela vai ter que continuar. Pode ser que um dia eu não queira mais e queira vender. Pode ser que um dia passe para outra pessoa. Então eu não posso pensar no meu negócio hoje. Eu tenho que pensar no meu negócio para o futuro, né? Então hoje, sei lá, são 150 pessoas envolvidas. Bênção de Deus. A gente só quer isso? Não, né? A gente quer ir muito além. Né? Se for preciso fazer parceria, a gente vai fazer parceria. A Azul Linhas Aéreas, por exemplo, voltando para a Azul, ela não tem uma frota muito grande de avião próprio. Eu não sei se vocês sabem disso. Não. A grande maioria dos aviões da Azul não são dela, são locados, como de outras companhias. Então, assim, tem um cara que se juntou com outro cara e comprou um avião, construiu uma empresa que aluga o avião para a Azul. Então, não necessariamente você precisa ter... eu estou com uma frota de 100 veículos. Eu posso hoje, com a ajuda, por exemplo, até de parceiros e de outros amigos e de outros investidores, dobrar, triplicar sem necessariamente eu comprar. Né? Vai dar ocasião e vai do seu tipo de negócio. Né? É isso aí. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu fiquei curioso com uma coisa que tu falasse. Dissesse que tem 150 colaboradores e 132 carros. Como é que funciona um modelo de negócio onde tu tem mais colaborador do que produto? Tá, vamos lá. A gente tem o trabalho com escolar, por exemplo. Então a gente faz o escolar, um pedacinho do escolar de Brejo Amado de Deus e o escolar lá de Santa Cruz. Aqui na região metropolitana não existe transporte escolar, né? Os alunos eles são transportados dentro do ônibus urbano normal, mas lá no interior é o transporte escolar público que pega o aluno na comunidade rural ou no seu bairro e leva para a escola. Nem todos os carros eles necessariamente são o mesmo motorista. Às vezes de manhã e de tarde é um motorista e à noite é o outro motorista, porque aquele motorista já concluiu o seu horário. E a nossa frota de carros de passeio, hoje é de 60 veículos, carros de passeio. Então, o restante é ônibus, van. Então, Caramba, é menos da metade, né? É menos da metade. A nossa meta hoje é chegar de carro de passeio até dia 31 de dezembro aos 100. Então, quando for dia 31 de dezembro, a gente quer estar com 100 carros de passeio. Mas por isso que tem muito mais pessoas envolvidas do que carro. Porque aí, entendi. Tu tá entendendo? Entendi. Saquei, ficou claro. William, eu tenho uma pergunta pra te fazer, assim, o empreendedor, quando ele começa um negócio, tipo, como você falou, você pegou o dinheiro do seu bolso, colocou e tal, fazia loucura pra poder manter o teu negócio. Mas chega um momento que ele precisa separar o CPF do CNPJ. E eu vejo que isso é uma grande dificuldade dos empreendedores no Brasil. E
Então, tipo, você, como é que tu faz pra dividir o teu CPF do CNPJ? Eu lembrava muito da minha mãe, né? Porque ela não sabia fazer essa diferença. E eu acho que por isso que ela vivia nessa onda, tipo, Sei. tava rica, tava pobre, né? Rica, pobre. Eu dividi, no início era tudo misturado. Mesmo eu sendo economista, mesmo eu tendo formação, mas era tudo misturado. Então, quando foi o ano passado, 22. 21, 22, ano 2021, 2022, eu comecei a fazer essa separação. E aí eu estabeleci que a minha vida inteira eu tinha salário. A minha vida inteira eu tinha salário. Eu trabalhei no setor público, entre o dia 20 e o dia 30 eu recebia. Então, por que eu não viveria dessa maneira? Então, eu estabeleci um valor por mês para pagar minhas contas. E aí, eu tiro esse valor uma vez no mês. E quando o dinheiro acaba, pensa, acabou. Agora eu vou ter que me apertar. Eu não vou comer fora, eu vou me aquietar, eu vou ficar em casa, eu não vou gastar, não vou passear. Então, eu trabalho já há 2 anos com aquele valor. Fora daquilo, é ficar em casa. Não vou fazer dívida. Lógico, numa situação de emergência, eu tenho que ir lá. Porque no modelo de negócio de lucro real, por exemplo, eu tenho lá o meu Prolabore todo mês, que tem o meu olerite, né, o contra-cheque, igual do funcionário normal, tá lá, o salário do administrador. Mas assim, se eu for fazer um saque para mim, eu vou ter que pagar impostos. Então, assim, vale a pena eu fazer um saque. Outra coisa, eu tenho que ter a responsabilidade de, no lucro real, o fechamento da contabilidade, ele é trimestral. Então, eu só vou saber se eu tive lucro ou não a cada 3 meses. Então, se eu vou fazer um saque de um valor maior para mim, eu só posso fazer a cada 3 meses. E não simplesmente botar o dinheiro, a mão do dinheiro lá, não. Ir lá fazer um saque e ligar para mim, não, ou no banco sacar. Não é assim. Então, por que eu te fiz essa pergunta? Porque é um grande problema que eu vejo nos empresários e é o que leva muita gente ele acha assim, não, eu não botei o dinheiro. As pessoas dizem assim, não, eu investi meu dinheiro, então o negócio é meu. O negócio não é seu. O negócio tem vida própria. E assim, a gente tem que lembrar que tem uma equipe que vive daquilo. Isso. São famílias, né, velho? Você vê as pessoas. Eu não estou dizendo que só foi alegria esses, né? Eu passei meses assim. Teve um momento recente que eu passei por um problema e eu fiquei adoeci. Porque não é só de flores. Olha, você quer empreender, não é só de flores que vai ser. Sim. Então, assim, um momento muito difícil. E aí, um funcionário meu, o Arnaldo, ele olhou para mim só: o meu salário, tu não precisa pagar agora não, pode ser por último. E se tu precisar de grana, a gente vê o que é que faz. Pô, meu funcionário, dizendo, ó, eu tô aqui para te ajudar no que for preciso. Tamo paga junto, né? todo mundo e deixa o meu por último. Porque também sabe que eu só recebo por último. Eu não consigo, eu vou receber o meu Prolabore e se dane a minha equipe. Não. Até porque... A maioria dos empresários faz isso, até porque né? a menina do financeiro, ela é uma funcionária. Como outro. Ela é uma pessoa maravilhosa, mas ela é uma funcionária como outro. E ela vai me pagar e não vai pagar ela e não vai pagar os outros. Então, assim, por isso que tem que fazer essa divisão. Faça, você que é empresário, você que é empreendedor. Primeiro, sim, e outra coisa, 2019, 2020 e 2021, eu não tirei dinheiro para mim do negócio. Qual foi o momento que tu saiu da prefeitura? Foi em que ano? Então, aí 2020 foi eleição. Lá em São José da Coroa Grande, meu amigo lá, ele foi reeleito. Eu continuei na prefeitura e continuei. Mas aí já fazia uns 6 meses que eu tinha falado com ele que eu precisava sair. E aí ele pediu para eu segurar até a eleição. Eu fiquei lá até a eleição. Depois, vamos ficar até o final do ano porque tem que fechar o balanço do ano. Então eu fiquei... Deu dezembro, e aí deu janeiro. Aí foi ficando. E aí fevereiro, e aí eu cheguei para ele e disse, olha, não dá mais para continuar. Eu já tô com alguns outros parceiros, meu negócio tá dando certo. Mas tu ainda não estava tirando dinheiro para toda a empresa.
Não, aí eu não tava tirando margem pra mim de maneira nenhuma, não tava tirando não. Mas aí depois que tu saiu da prefeitura, tu começou a tirar. Então, aí eu não tinha uma reservinha, né? Então vamos viver dessa reservinha um pouquinho. E sempre focado no crescimento da empresa. Sempre focado. E aí, quando foi mais ou menos no mês de... Isso foi em fevereiro. Aí quando foi março de 2021, eu disse, ó, não venho mais. E aí ele só, tu pode ficar vindo de 15 dias, porque aí tu dando uma assessoria a mim, né? Que vai ficar no teu lugar e tal. Digo, não tem problema. Eu fico de 15 dias, eu ia lá. Mas aí eu entendi que chegou o momento de cortar o cordão umbilical. Então, assim, uma pessoa que eu tenho muito carinho, o pessoal que eu trabalhei lá em São José, o prefeito Pel, que era o prefeito lá, é o prefeito atual lá, muito carinho por todo mundo. Eu lembro que no dia que eu saí, ele gravou um áudio no grupo lá dos secretários, ó, o William tá saindo, é uma vontade dele, contribuiu muito pra gente, mas assim, é o momento de cortar o cordão umbilical. E eu percebi o seguinte, quando o cordão umbilical cortou, que você olha pra cá, pra sua mente, assim, e agora? E agora, né? Eu vou viver de quê? Porque eu tô acostumado a aquele saláriozinho todo mês. E aí você vai ter que se virar. Eu acho que se você tem um sonho, você que está assistindo o podcast, eu repito, são cimento da realidade, vai embora. Agora, cuide no seu sonho. Agora, planeje. Planejamento. Como vai ser meu sonho? Como é que eu vou construir essa casa? Como é que eu vou, né? Tô com uma hamburgueria agora. Como é que vai ser o procedimento? Né? Eu vou... Onde é o melhor lugar? Tem muita gente fazendo loucura, tipo, abre negócio, começa a dar movimento e a maquineta de CPF é no CPF. Daqui a pouco a Receita Federal tá na porta do cara. E o cara tá lá, sem saber o que faz, porque recebeu tudo na maquineta no CPF. Então não teve a sensibilidade, por exemplo, de abrir um negócio e com 1 mês ou 2 meses abrir um microempreendedor individual e a maquineta ser no CNPJ para justificar. Então, assim, olha, você que quer abrir um negócio, se organize ao máximo, né? Faça uma leitura, busque, converse com outras pessoas. E aí eu fui procurar, voltando para a minha vida, né? Fui procurar a Associação Brasileira de Locadoras. Hoje eu sou sócio a associação, que é uma entidade que tem mais de 50 anos no Brasil, onde tá as maiores locadoras do país, elas estão integradas na associação. Então eu fui buscar orientação, peguei existem contadores que são específicos na área de locação. Conversei com minha contadora, ela foi ser treinada, investimos nela, investimos para que ela tivesse mais conhecimento. Hoje eu tenho gente lá que faz treinamento e capacitação com minha equipe todo mês. Então a gente faz reunião de liderança. E aí a gente, como eu disse, não toma decisão sozinho. A gente só toma decisão junto. Vamos conversar. Eu preciso ouvir a opinião da outra pessoa que está comigo no barco. Eu preciso ouvir a opinião do meu financeiro, do cara que está no operacional. Muitas vezes a opinião dele não é a que eu quero ouvir, ou a minha não é a que ele quer ouvir, mas a gente tem que conversar. Eu sempre digo, olha, aqui é um time. O que é interessante é que, por exemplo, serviço escolar, por exemplo, que é uma das coisas que a gente faz lá em Santa Cruz. É de segunda a sexta. Aí, no sábado, a gente abre a empresa. Se você chegar lá 9, 10 horas da manhã, tem 10 pessoas. Eu digo, vocês vieram fazer o quê? Não, que a gente gosta tanto daqui que a gente veio pra cá tomar um cafezinho, ficar em casa. De folga. De folga, pô. De folga. Eu digo, desaparece daqui, pô. Tem que descansar, não, mas... Então, assim, isso é muito bom. Se você tiver a oportunidade de conversar com alguém da minha equipe, é a cultura da empresa. Tem um rapaz que começou a trabalhar como lavador de carro lá, acho que foi agora no final do ano, dia 15 de dezembro. Dia 10, 15 de dezembro. A gente contratou ele porque a demanda de lavagem de carro aumentou muito. Porque o pessoal aluga para Natal, Réveillon, tal. Então, é muito rápido, né? Então a gente precisava de mais gente para lavar o carro. E aí a gente percebeu que ele era um cara organizado, que ele era educado, que ele tinha terminado o ensino médio, que ele tinha uma família, que ele queria crescer. E aí a gente começou a pedir para ele fazer atividades administrativas. Então muitas vezes ele ia lá, saía lá da lavagem do carro
e ia para uma atividade administrativa. E a minha equipe ela já tem isso a minha equipe já tem isso, de querer que o outro cresça. E aí esse rapaz começou a desenvolver um trabalho. Quando foi ontem eu vi ele com a camisa de manga comprida preta, que as meninas compraram para ele, um fardadozinho, já não tá mais no setor de lavagem. Mas todo mundo lá do pessoal do departamento financeiro, do setor de atendimento, no momento, se for preciso, todo mundo vai lavar um carro. Tem um cliente para entregar, tem um carro para entregar para um cliente e hoje ele está aí na porta, só tem ele, vamos fazer um mutirão. Independente, né? Porque é a cultura da empresa. E isso, a minha mãe não entendia, que tinha que ter a cultura da empresa. Que as pessoas, elas têm que ser parte daquilo ali. Isso. Né? Então, assim, num momento difícil, eu me surpreendi com a minha equipe. De chegar, como eu disse, o cara chegar para mim e dizer assim, ó, o meu salário, o meu vencimento pode ser o último, outra pessoa chegar, pode ser o último, vamos focar nisso aqui. Então, assim, eu tenho orgulho também de dizer, eu nunca atrasei um dia de salário, mesmo na pandemia. Chegou um momento que minhas reservas na pandemia começou a acabar, e eu e Lucas, eu disse, meu Deus, e aí o que é que a gente vai fazer com esses meninos? Que sempre, se você for ver o perfil de quem lava carro, sempre é gente mais nova, que tá começando lá a carreira e tal. E aí a gente vai fazer um acordo aqui, eu não vou demitir vocês, mas em compensação a gente vai poder, já faz 2 meses que a gente tá pagando salário integral, e a gente queria fazer um acordo para pagar menos. Não sei nem se é legal o que eu fiz, mas a gente não queria demitir, e a gente não demitiu. Eu não demiti ninguém na pandemia. Então, existe uma cultura lá na DG Locadora de amor pela empresa. Tu tá entendendo? De chegar lá, de botar um perfume, de varrer, de deixar organizado, de dar bom dia, de quando um tá doente, um se alegrar com a alegria do outro, né? Porque existe a base, né? A base que é lá em Santa Cruz, a gente tá espalhado, como eu te falei. Em Pernambuco são 9 cidades, e a gente tem uma cidade na Bahia e uma cidade em Minas Gerais que a gente tem serviço, a gente presta serviço. Mas a base lá na empresa, as pessoas, elas têm um amor muito grande um pelo outro, e isso é o que nos deixa a gente cada dia mais crescer. A minha alegria de comprar uma carreta de carro, descarregar lá no pátio, é a mesma alegria de receber um carro, só um carro. A gente comemora do mesmo jeito. E a equipe comemora. Tem um carro chamado Estrada, que é a Fiat Estrada. A gente tem vários, graças a Deus. Hoje a gente, das locadoras do Agreste, hoje a gente que tem mais estradas somos nós. Mas quando chega 10... é aquela animação, faz vídeos, os próprios meninos vão lá querer fazer vídeo e tal. E quando chega só uma, é festa. Quando a gente tem uma menina que entrou lá praticamente como estagiária no mês de maio. E hoje ela é a licitante. Ela foi trabalhar como um atendimento, e aí ela foi crescendo, e hoje ela é licitante. O que é o licitante? É uma pessoa especialista em licitações. E ela só tem 18 anos de idade. Então, assim, e assim, eu coloquei pessoas até com ensino superior para ensinar o pulo do gato, como trabalhar, e não conseguiram aprender. Mas ela teve acessibilidade em pouco tempo. Tem um sistema que é o PE, Integra PE, que é do governo de Pernambuco. Ele é horrível, de sistema de licitação, né? É de concorrência pública. É um dos piores. E aí ela conseguiu aprender. E eu disse, tu aprendeu como? Não. É igual aos outros, mas não é igual aos outros. Mas ela teve a capacidade de aprender. E aí a gente agora, vai fazer 1 ano que ela tá na empresa, e ela já é a licitante, ela já sabe mexer. E quando a gente vence uma licitação de um parafuso ou de 1 milhão de parafusos, a gente comemora, a gente pula, a gente salta, parece um monte de criança. Mas é a cultura da empresa. A gente até vai comprar um sino para colocar lá, para toda vez que a gente fechar um bom negócio, eu vi isso em outras empresas, porque é feliz, a gente posta, a gente ganha recentemente ganhamos uma licitação do governo do estado de Pernambuco, se eu não me engano foi de R$1.600.000. E aí a gente postou, aí até uma pessoa disse, tem olho gordo, não posta não. Eu digo, eu posto. Sabe por quê? Que é para as pessoas saberem que a gente é uma empresa de verdade, que é uma empresa que existe, que está no mercado e não está por brincadeira, não. Então, eu tenho orgulho da minha empresa. Quando eu falo
que não é minha, é nossa, né? É de todo mundo que constrói e que tem construído esse sonho, né? Ó, me empolguei demais, falei demais. Não, show. Surreal. Tudo que eu tô ouvindo aqui, tô aprendendo demais. O nome DG Locadora. Então, o nome DG Locadora, né? A primeira empresa que minha mãe teve era DG Indústria de Confecções. DG significa o quê? Que era o nome dela, era Dulcina Gomes Feitosa. Certo. E aí, a gente não tinha um nome, eu e o Lucas, vamos arrumar um nome para colocar. E pensamos só, Lucas, eu queria homenagear a minha mãe e botar o nome da empresa da minha mãe, que foi a primeira empresa dela. E aí, a gente colocou, interessante que lá na cidade, em alguns lugares, as pessoas quem não é meu amigo de infância, quem não me conhece há muito tempo, conhece recentemente, ou me conheceu por causa da empresa, não me chama de William. Me chama de DG. Então, assim, virou uma marca. Antes o nosso nome era DG Automotiva. A gente passou por uma repaginação. Até porque a gente se afastou dos serviços que a gente tinha, dos serviços de manutenção, dos serviços de lavagem. E aí a gente centralizou tudo em locadora. E aí a gente hoje é DG Locadora. Pode colocar aí no Instagram, DG Locadora. Quem é a pessoa responsável pelo marketing lá? Então, eu tenho uma empresa chamada Avante Digital, que ela presta serviço para as maiores empresas ali no Agreste. Pessoal da Avante, vamos botar a DG Locadora aqui. Essa patrocinadora oficial do Chefe. A Avante, ele é responsável ali pelo cuidar do marketing das maiores empresas ali do Agreste. Eles têm escritório em Caruaru, em Santa Cruz. E aí a gente fez a parceria, estamos com eles. E aí mudamos a logomarca. E aí tá dando certo. A fachada da empresa, Querido, foi lá recentemente e viu que mudou muito, ficou bem interessante. Qual o tamanho hoje da DG Locadora em média assim, de faturamento anual? Então, a gente tem buscado, falou em dinheiro, né? A gente tem uma meta para 2023. A nossa meta para 2023 é faturar mensalmente R$1 milhão. Mensal. 12 milhões anuais. 12 milhões anual. Então, essa é a nossa meta para o ano de 2023. Cara, tu construiu uma empresa de 12 milhões de faturamento anual em 3 anos, 4 anos, né? 2019 para 2023. Em 4 anos tu conseguiu construir isso aí. E pelo que tu falou, o principal ponto seria a tua liderança. A que tu atribui esse crescimento? Porque é muito... Agora, é explosivo, né? A questão da locadora é o seguinte. Existe... num país aqui, nosso país Brasil, que é o país das manhas e não muitas vezes não dos profissionais, um grande número de locadora fantasma. Agora, muita locadora fantasma. É muito comum, né, velho? Muito comum. Existe locadora para participar da licitação para desistir pedir toco. Vocês sabem o que é toco, né? Propina, desiste daí, ó. Uma empresa que participa de uma licitação ganha e depois liga para demais que estão atrás, ó. Se tu quiser, tu me dá X e eu desisto. Existe muito isso, né? Existe. E isso é muito ruim, porque existe gente séria. E eu acredito que o sucesso da nossa empresa, ela se deve à seriedade. De ser uma empresa séria, de ser uma empresa que existe, que tem escritório, que tem funcionário, que tem equipe. E isso é uma coisa que dá muito orgulho. Tem gente que abre locadora simplesmente para comprar carro para revender. E isso porque tinha, né, que depois da pandemia diminuiu muito a questão do incentivo de impostos para comprar de carro, né? Tem gente que diz, não, a locadora compra carro mais barato. Olha, antes da pandemia comprava. A gente tem tido dificuldades, até porque para comprar com a crise dos chips que houve no mundo inteiro na pandemia, os preços dos carros pipocaram. Então, se o povo precisava de carro, as concessionárias vendiam do preço que queriam e cortou os descontos. Então, eu acho que o sucesso da nossa empresa é a seriedade, é existir. Ela existe de fato, de direito. Não é apenas um CNPJ numa gaveta.
né? E isso acho que é o que passa a credibilidade de hoje a gente estar no governo de Pernambuco, de hoje a gente estar em prefeituras importantes, hoje a gente está participando, hoje, não sei se a gente vai ganhar, mas se eu não me engano é hoje, que a gente, ou é hoje ou é daqui para sexta-feira, a gente está participando de uma concorrência do Hospital do Câncer de Pernambuco, e está nas principais empresas de seguros. A gente hoje trabalha com a HDI, que é uma grande seguradora do país. Se eu não me engano, ela é dos Países Baixos. Hoje a gente está com a Autoplanos, que é uma associação veicular, que é a maior associação veicular de Pernambuco, hoje em todo o país. Hoje eles têm, se eu não me engano, a meta deles é ter 100 mil segurados até o final do ano. Se eu não me engano, eles bateram a meta de 50 mil segurados. Então, o carro quebra lá na empresa do seguro dele, ele liga para mim e ele diz, tô precisando do carro. Onde ele precisar de um carro, eu mando. Né? Eu digo ele porque o dono é um amigo, é um parceiro. Foi uma pessoa que acreditou na empresa quando a gente só tinha um carro. Então, nós fizemos o nosso primeiro seguro lá. Hoje, continuamos trabalhando com ele, com a Kalina, que são pessoas maravilhosas, mas assim, hoje a gente está tomando um espaço que não era de ninguém, porque se uma pessoa tem uma empresa fantasma, isso é um espaço correto? Não. Então, no estado inteiro, a gente tem participado de licitações, somos convidados às vezes, ou um prefeito, um presidente de câmara diz, a gente queria muito que vocês participassem de uma licitação nossa. A gente não pode fazer nada para vocês ganhar porque é eletrônico. E aí também é errado, né? Se ele fizesse. Mas a gente queria muito que tu participasse, porque a experiência de vocês em Santa Cruz, a experiência de vocês em outras cidades, né? Dá a responsabilidade da gente convidá-lo. E isso é muito bom. Isso é muito bom. O próprio sistemas eletrônicos, o BNC, né, que é o Bolsa Nacional de Compras e outros sistemas, nos ligam. A gente queria que você participasse de determinada licitação, devido à seriedade da empresa, devido à pontuação que eu acredito que eles devem ter lá sobre a empresa de vocês. Isso é muito bom, né? E isso é muito bom. Hoje a gente tem um capital social oficial hoje de mais de R$1 milhão. Então, assim, é fantástico empreender, é louco. Às vezes eu choro, às vezes eu me alegro, às vezes eu choro de alegria, às vezes eu choro de tristeza. Mas empreender é isso. Show. Vamos falar sobre o teu outro braço desse projeto, que é a parte dos carros elétricos que tu estava falando pra gente. Então, a gente foi a primeira locadora do interior do estado a levar o carro elétrico. Então, a gente colocamos o primeiro modelo. Agora, tem uma empresa que trabalha com energia solar. Eles estão construindo uma usina de energia solar. E esse carro não ficou muito tempo com a gente. Então, ele já foi embora, foi locado para essa empresa. Mas a gente está concluindo agora. A gente já chegou lá, a bomba. É muito comum aqui você chegar num Recife, sei lá, num Carrefour, no supermercado e ter já uma bomba elétrica. Mas no interior do estado não tem. Então a nossa meta é começar agora por Santa Cruz e começar a interiorizar as bombas elétricas. Eu digo bomba, é a central de recarga, tá? É porque é o nome mais fácil das pessoas entenderem. Então, uma parceria com a Mobilize, a Renault, ela está investindo pesadamente nos carros elétricos. Então, a gente fez uma parceria com a Renault do Brasil e a Mobilize, que é a detentora da Renault. A Mobilize hoje, ela é uma empresa que ela é maior mesmo do que a Renault e é do grupo Renault. Então, a gente tá lançando agora, eu acho que nesses 15 dias já termina a instalação lá na minha cidade, lá em Santa Cruz, do ponto de recarga. E aí a tendência, você vê agora, aí na Bahia, a Ford foi embora. E agora veio a BYD, né? BYD. BYD, eu não sei falar inglês, eu sou muito ruim, mas é uma empresa chinesa que está se instalando agora, vai se instalar agora na Bahia, né? Com esse governo novo do país. Está chegando essa indústria. E eles são um dos maiores fabricantes, a maior fábrica de carros elétricos do mundo. E o carro elétrico está chegando com muita força no país.
A Europa já é prova disso. E aí a gente tem esse braço do carro elétrico. Estamos investindo no carro elétrico. E estamos investindo em outros projetos, né? Então, vem novidade aí. A gente está lançando nosso aplicativo com a locação diferenciada. Estamos se organizando agora para ir abrir uma filial física em Caruaru. E como é que vocês estão em várias cidades e não tem o ponto físico? Porque além de processos governamentais que a gente ganha, né? Eu estou fazendo concorrência na concorrência oficial, né? Não é dado, não é teu, não existe isso. Além disso, existe aquela questão. Uma empresa hoje que trabalha conosco, vai abrir uma filial, sei lá, uma incorporadora, uma construtora, ela tem 4 carros com a gente e ela vai abrir uma filial lá na Bahia, ela só faz dizer assim, ó, leva mais 4 carros lá em Salvador ou em Feira de Santana, e eu vou ter muito orgulho de pegar os carros, colocar numa carreta ou botar o motorista para levar e entregar, né? Fazendo um contrato sério, direitinho. E isso faz com que a gente se expanda, né? A questão da responsabilidade. Carros revisados, documentados, né? Tudo certinho, e isso passa uma credibilidade. Aí você diz assim, é o gestor o sucesso? Não. Eu acho que o sucesso é a equipe e a responsabilidade de você saber que aquele negócio não é seu. Eu sempre digo, Deus, apesar de eu não ser uma pessoa religiosa, mas eu acredito em Deus. Deus, ele nos dá a possibilidade de sermos administradores e não dono. Porque o negócio, ele não é meu, eu sou apenas o administrador. Então eu tenho que fazer tudo que você tem. Se você tem 100 carros, 200 carros, 1 milhão de carros, se você perguntar hoje ao dono dessas grandes, né, o líder, localiza, quantos carros eles têm, eles vão ligar para alguém para saber uma média de quantos carros eles têm. Mas nada deles, nada é nosso. A gente apenas administra. E esse é meu pensamento como um empresário. É que aquela empresa, ela está só sendo administrada por mim. Pode ser que um dia eu chegue e diga, eu quero que a empresa seja administrada por fulano, beltrano, cicrano, e não por mim. E eu continue dono do negócio. Eu acho que essa é a visão. Caramba. Que, assim, tipo, nessa visão que tu fala, você já conseguiu, tipo, começou o negócio, mas com certeza você já tem uma padronização em processos criados. Então, tipo, você tá aqui hoje, mas a empresa, tipo, ela tá girando. Tá funcionando. Tá funcionando. Ela tem um processo funcionando. Pra mim foi muito difícil ter que cortar... Isso é uma dificuldade do empresário. O cordão umbilical, isso. Porque assim, por exemplo, eu era muito envolvido no operacional. E aí eu fui fazendo um treinamento em São Paulo ano passado, e aí, o treinamento caro e... sei lá, se vale a pena, e foi uma das coisas que mais mexeu comigo. Eu tive que sair do operacional, porque no operacional você só vê a multa do carro que chega, você só vê uma batida que um cliente bateu, você só vê aquele mundo. E quando eu deixei o operacional e comecei a pagar pessoas para fazer isso, eu tive tempo de junto com outras pessoas da minha equipe, por exemplo, todos os dias a gente lê o Diário Oficial de Pernambuco e lê o Diário Oficial dos municípios de Pernambuco para ver a oportunidade de licitação, que antes eu não fazia, porque quando eu chegava no trabalho, porque fulano bateu o carro, porque tem que comprar um carro novo, existem carros que eu comprei que eu nunca vi, porque chegou na mesma hora, foi organizado para uma empresa e desceu para aquela cidade. Foi enviado. Então, assim, eu não Você já tem um processo. O operacional eu não participo. Funcionando sem ele. Eu não participo. Eu tenho uma grande quantidade de colaboradores e eles sabem. Se algum colaborador, por exemplo, de um setor, faz uma indagação a mim, eu vou dizer, quem é o teu supervisor? Fala com o teu supervisor que ele vai resolver. Eu não me envolvo diretamente. Ontem a gente estava fazendo a gravação de um VT que vai servir para participar
a MUP, que é a Associação Municipalista, a CNM, que é um órgão municipalista nacional, sempre faz congressos, né? E existem vários tipos de congresso e a gente vai estar com uns stands nesses congressos, em eventos de moda, como ali sempre tem rodada de negócio, então a gente... Rodada de negócio, vem clientes do Brasil inteiro que passam para aquela rodada de negócio que compra a mercadoria para daqui a 6 meses. Então, 6 meses antes ele já vai comprar lá em Santa Cruz com os modelos, né? Então, o modelo. Então, eles se encontram lá e fazem ali aquela rodada de negócio e essas pessoas passam uma semana lá. Então, terminam alugando carro a gente. Então, hoje, o operacional, voltando, deu uma embananada aqui. Ontem a gente tava gravando esse DVT. E aí, aquele monte de carro tal, e juntou aquele grupo de motoristas. E eu não sou... não tenho muito tempo de parar. E aí a gente parou, começamos a tomar um café e começamos a brincar, a conversar. Porque também não é porque eu sou do administrativo, que eu sou administrador da empresa, eu não posso me relacionar com as pessoas. Então a gente se relaciona, a gente trata bem, a gente conversa, a gente brinca, né? Um tira onda muitas vezes do outro, porque eu sou ser humano igual ao outro. Agora, na vida real da empresa, eu não participo do operacional desde o ano passado. Há quem participe. E a gente trata muito bem as pessoas que participam. E outra coisa, se um supervisor meu, teve um dia com um supervisor meu, chegou para mim só, aquele motorista que tu indicou para trabalhar comigo tá dando muito trabalho. Tá dando muito trabalho. E eu vim te pedir uma coisa. Se ele não sair, eu saio. Eu digo, olha, quem é o responsável por ele é você. Só quem bota e tira é você. Às vezes uma pessoa diz, William, me arruma um emprego para mim, arruma um emprego para meu filho, para trabalhar aí na tua empresa. Eu digo, fala com fulano. Se passar... Né? Fez de um cara que chegou lá, disse, ele começou a contar, acho que ele trabalhou em 1000 empresas de ônibus. Quando a gente entregou a chave do ônibus, ele viu tinha uma milheira de tijolo lá, dando o ônibus em cima. Então, eu não participo mais do operacional. Então, vai chegar um momento na sua empresa que você vai crescer e você vai perceber que você tem que se afastar do operacional. O não, muitas vezes, não vai ser você que vai dar. O não, quem vai dar é alguém da sua equipe. E crie esse sentimento. Eu tenho a minha equipe, ela recebeu um bônus de 2.000 no final do ano, que foi uma espécie de 14º salário. Eu não vou quebrar fazendo isso. Se você é empresário e se você teve um ano bom e você dá um 14º salário, dá um 15º salário, você não vai quebrar. Não é que você vai fazer da sua empresa o socialismo, né? Mas aquele cara que vai receber um salário extra que não estava programado, mano, ele vai dizer assim, eu não vou sair daqui não. Ele vai dar sangue pela empresa. Eu não vou sair desse lugar. Né? É onde você valoriza, onde você faz treinamento, né? Onde você, lá em Santa Cruz tem a Câmara dos Dirigentes Logistas, que é o CDL, que é um dos melhores CDLs do país. Então lá tem auditório, lugar de fazer negócio, negociação e tal. E eu sempre faço meus treinamentos lá. Eu quero que eles tenham, minha equipe tenha um melhor lugar de treinamento. Né? Se a gente for fazer um lanche, o melhor lanche. O ano passado a gente fez a primeira convenção da DG. Então a gente juntou todo mundo no hotel, lá em Taquaritinga do Norte, que fica coladinho. Fizemos um jantar e passamos uma noite maravilhosa lá, depoimento, com treinamento. E aí, mano, eu ligo a você, olhar para aquelas pessoas e dizer assim, eu faço parte de um time, e um time que dá certo, isso é muito bom. Caramba, eu observo que, que lá na DG, o Williams, ele conseguiu formar colaboradores que são líderes, velho. Então, tipo, em cada setor ele tem um líder. E isso faz a diferença. E outra coisa que eu observo também na nossa conversa é que o Williams, ele conseguiu ter os 3 pilares, né? Ele conseguiu ter a visão do negócio lá atrás, quando ninguém acreditava que Santa Cruz poderia ter uma locadora. Ele conseguiu ter a coragem de, eu vou investir nisso aqui, vou tirar da minha reserva e vou investir. E a competência de que, tipo, verificar as etapas, e hoje ele já não tá mais no operacional. Então isso tudo é competência de fazer o negócio crescer. Se eu tiver, por exemplo, a gente recentemente abriu lá em Santa Cruz uma locadora. E aí chega aquela turma, né? Uma concorrência. E agora? Vocês eram sozinhos e agora
calma. Eu peço a Deus que o concorrente cresça e que dê certo. Desde que eu não perca nada. Mas a gente tem que usar de estratégias para que a gente não sofra com concorrência. A gente tem que usar de estratégias de crescimento. Quando ele coloca uma placa lá, ou um anúncio, que existe outra locadora, ele está me promovendo. Mas como é que ele está te promovendo? Porque as pessoas já sabem que a gente existe. E aí ele está fazendo propaganda na cabeça das pessoas, como a gente está mais antigo na cidade, como a gente está mais presente na cidade há mais tempo, como há uma divulgação mais antiga nossa. A primeira coisa que as pessoas vão fazer é o quê? Quando ele falar do produto dele, vão lembrar do nosso. Isso. E vão comparar preço. E a régua dele tem que ser muito alta. Então, assim, eu peço que dê certo. Eu peço a Deus que dê certo qualquer concorrência que abriu tal. Mas aí eu não posso também esperar que um cliente venha na minha porta alugar um carro. Então, eu tenho lá um time bom, eu tenho um pós-venda bom, né? O cara aluga um carro com 8 dias depois, eu pessoalmente, junto com a menina lá no Viva Voz, ela fica caladinha, a menina que fez o aluguel do carro, ela vai ouvir.